Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí, tá? Então vamos pro nosso vídeo da semana, né? Voltando aqui com o trabalho que a gente já fazia, né? Está homenageando aqui as nossas entidades, né? Os nossos guias espirituais. Então vamos voltar no trabalho. Que nem eu disse, a gente vai estar sempre aqui homenageando, né? As entidades, os guias. Pelo menos um por mês eu vou estar trazendo, tá bom? E para abrir aí, né, o ano com esse trabalho, resolvi vir trazendo uma entidade da linha dos caboclos, tá bom? Aí logo a gente já começa a falar dela aqui, tá? Que é ela, uma mulher hoje que a gente vai falar, tá? E vou estar pedindo, tá? Para quem puder estar compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, né? E dando seu like, enfim. Isso vem ajudando no trabalho, tá bom? E para quem quiser consultas, né? É só estar entrando em contato, porque eu esqueço de colocar o número de telefone. Eu juro que eu vou começar a arrumar isso daí direito, gente. Tá, eu tenho um monte de papel com as coisas anotadas que eu tenho que colocar ali na descrição do vídeo. E eu não esqueço de estar fazendo isso. Eu sempre esqueço. E aí eu vou estar acertando isso essa semana, tá? Então, a mesa tá aberta para jogo, tá? Para quem quiser tá entrando em contato aí para estar se consultando, enfim, a mesa tá aberta. Tem os produtos do canal também, os perfumes, né? O aromatizador. Certo que eu tenho que estar fazendo mais, porque os aromatizadores que eu tinha eu já vendi. E aí agora eu tenho que estar fazendo mais. E eu tenho que comprar em larga escala de o álcool, né? Que eu tenho um álcool certo para estar fazendo. E aí eu vou ter que comprar agora de galão, porque eu comprei pouco, não deu para fazer muito. Os poucos que eu fiz foi assim, numa tacada. E a gente vai estar vindo agora, mês que vem já vai estar os sabonetes, tá? Que eu vou vir estar trazendo sabonetes de ervas pra gente também, aí os sabonetes preparados aí, que vai estar entrando na lojinha do canal também, tá bom? E é isso, né? Eu acho que esses são os recados pra dar, acho que não tem mais nada de especial pra estar falando. Deixa eu pegar um negócio que eu sempre esqueço. Eu olho pra ela. Ai, Blake, perdoa, tá? Eu sempre esqueço da pulseira dessa mulher aqui. Deixa eu botar essa pulseira aqui, tá? Eu sempre me esqueço. Então é isso, né? Então hoje a gente vai estar falando de uma entidade da linha dos caboclos, tá bom? E é uma mulher, tá? Que a gente vai estar falando. Mas a gente vai estar falando dessa linha no geral. Porque especificamente dela, eu não encontrei foi nada. Eu não encontrei nenhuma história. Não encontrei nada, gente. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Eu acho mais do caboclo, tá? Do que da cabocla. E mesmo dele encontra-se poucas coisas, muito pouco, tá? E então eu resolvi pegar o trabalho dessa linha, né? Porque se ela traz esse nome, então ela vai trabalhar nessa linha. Então eu vou estar trazendo o trabalho da linha em si. E a gente vai estar entrando aqui em alguns assuntos, aproveitando que eu não tenho a história dela para contar, porque eu não tenho, eu sempre trago a história dela. Dessa vez não vai ter, porque eu não achei, eu realmente não achei. E aí a gente vai estar entrando nos assuntos que eu acho interessante, né, pra gente estar falando com relação às entidades no geral, tá bom? E aí vou tá falando dessa questão do trabalho, né? Dessa linha que eu anotei aqui, que eu achei algumas coisas. E tá falando que eu já tinha uma sensação de que seria essa linha de trabalho. Eu tive essa intuição, mas não sabia. E eu não tinha parado para procurar essa linha de trabalho, o trabalho, né, dessa linha. Não tinha parado ainda para olhar isso. E aí, esse final de semana que eu decidi que eu ia falar dela, eu fui procurar, né, pra entender. E aí bateu. Eu falei, então é isso mesmo, a intuição não tá errada. Esse é o trabalho dela mesmo, né? E aí eu escolhi estar falando dessa entidade, porque é a entidade que vem trabalhando comigo nessa linha dos caboclos, né? Que é a cabocla Sete Luas.
Até onde a gente sabe, esse é o nome dela. E ainda existem algumas etapas de confirmação. Talvez o nome dela não seja só isso, talvez traga mais alguma coisa no nome. Mas na primeira etapa deu como 7 luas. Mas a gente ainda tem que estar confirmando. E isso é uma parte interessante que eu vou estar falando aqui também, tá? Sobre isso, sobre essa questão. E aí, por isso que eu decidi vir falando dela, né? Não sei muito sobre ela ainda. É um trabalho que eu vou dizer recente, né? Porque não tem um ano, né, de trabalho com ela ainda. Trabalhei poucas vezes, né, com ela. De lá pra cá, os trabalhos que teve foram os trabalhos que eu vim, né, fazendo com ela. Então, é uma entidade que eu ainda não sei grandes coisas, né? Assim, sobre ela. Ainda tem essa questão de estar confirmando mesmo, né? Tudo certinho. Deu o que é, mas o babá disse pra mim que acha que tá faltando alguma coisa no nome dela. Talvez não seja só 7 luas. Tem alguma coisa aí que tá meio, né? Uma coisa eu sei, o nome dela tem lua. Isso é uma coisa que eu senti desde o princípio. E eu tentei ir buscar outros nomes, outras entidades, conforme as intuições vinham vindo. E não adiantava. Era só quando eu via a palavra lua que eu sentia alguma coisa. E aí chegamos, né, nessa confirmação de ser 7 luas. Mas, enfim, confirmação assim, essa pré-confirmação, vamos estar falando, né, com relação a isso. E foi algo que eu não esperava, a entrada dela na minha vida, assim. Eu não esperava, gente. Foi algo muito... Não que eu esperasse de Dona Rosa Vermelha, mas eu já sentia, né? Eu senti, foi quando eu fui atrás, e aí foi confirmando da Rosa Vermelha. Ela, não. Foi uma coisa muito assim, tipo, do nada, sabe? Quando você não espera, foi uma chegada muito repentina, assim, na minha vida. Certo que se eu parar pra pensar, eu acho que ela já vinha me rodeando há algum tempo, mas eu não conseguia diferenciar. Eu tava acostumada só com rosa vermelha na minha vida, né? E aí eu sentia uma energia mais fechada, uma energia mais séria, mais truncada, sabe? E rosa vermelha é muito, assim, dada, né? Ela ter essa questão muito de muita felicidade. Quando eu sinto rosa vermelha perto, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito alegre, muito de bem com a vida, né? É uma sensação de contentamento, sabe? Aquilo de eu me basto. Eu sou feliz com o que eu sou. Rosa vermelha, ela me traz muito essa sensação. É um preenchimento de si mesmo. Quando ela tá perto de mim, eu sinto isso. E sinto isso muito forte, né? E eu comecei a sentir uma energia que me deixava mais séria, mais fechada. E eu perguntava, a senhora tá brava? Eu achava que era rosa vermelha, então eu achava que ela tava brava. Eu achava que eu tava fazendo alguma coisa de errado, né? Eu falava, mas meu Deus, por que eu tô sentindo essa energia tão assim, né? E eu achava que era ela. E eu falava, gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Ai, dona Rosa Vermelha, só tá brava. Tô fazendo alguma coisa de errado. Mas depois eu entendi. Quando ela apareceu, não era a Rosa Vermelha. Eu acho que já era ela, né, dando sinais. Só que como eu não sabia que tinha, pra mim era só Rosa Vermelha. Então, eu achava que era ela, né? E aí ela apareceu numa época na minha vida. Foi a época que o meu cachorro tava doente, que ele ficou muito doente, né? E era o aniversário do meu filho naquele dia. Não que ela apareceu, mas a história começa mais ou menos por aí. E aí bate depois, né? Aí vocês vão entendendo. O cachorro tava muito doente, eu já tava dando remédios pra ele e ele não tava comendo. Ele não aceitava comer, né? Ele tomando os remédios, enfim, mas não aceitava comer. Tava bem fraco, não levantava do lugar. E era aniversário do meu filho aquele dia. Meu filho tava na casa da minha mãe. Né, eu tinha ido lá, cantar parabéns pra ele, enfim, e voltei pra casa, né, e fiquei aqui. E ele tava deitado aqui na frente da porta, né, no chão ali no corredor, e eu parada na frente da porta da cozinha, olhando pra cá. E eu fiquei parada assim, olhando pra ele, meio que sem saber o que fazer, preocupada com ele também, mas sem saber o que fazer. E aí veio na minha cabeça, né, eu em pé assim, benze ele. Aí eu ignorei, né, a primeira frase. Tô ficando louca, não tem nada. Aí veio de novo, passou um tempo, veio de novo. Benze ele.
Na hora eu até sentei, eu andei até a sala, sentei na cadeira, assim. Aí eu fiquei, benze. Eu falei, gente, interna. Não, agora interna, eu enlouqueci de vez. Não, interna, interna. Tipo, eu tô ficando louca. Tipo, eu não sei benzer. Eu não sei benzer. Eu nunca benzi ninguém. Como é que eu vou benzer o cachorro, gente? Eu nunca benzi ninguém. Veio de novo. Benze ele de uma forma muito assim. Aí eu falei, ah, deve ser coisa por vida. Essa bobagem tá doido. Eu falei, mulher do céu, como é que eu vou benzer o cachorro, gente? Eu não sei benzer. Eu falei, mas eu não vou discutir com ela, né? Eu vou fazer alguma coisa. Aí lembrei da minha avó, né? O que minha avó fazia? Eu falei, gente, eu não sei as rezas, mas eu vou lembrar, eu lembro do que minha avó fazia, assim, né? Eu vou pegar esses instrumentos que minha avó fazia. O que eu fiz? Eu achava que era por conta dos pretos velhos, porque aquela semana era a semana dos pretos velhos. E ia ter uma homenagem aos pretos velhos na casa no final de semana. E depois dessa homenagem, ia ter um toque de caboclo. Eu pensava que era os pretos velhos. Então, o que eu peguei? O meu tercinho dos pretos velhos, coloquei no pescoço. Peguei um copo com água, um raminho de arruda. Agachei ali do lado do cachorro. Falei, é CAPS. Agora é CAPS direto. Mas, falei, bom, pode ser que não resolva, né? Mas mal não vai fazer. Vamos tentar, né? Peguei as rezas que eu sei, né? Lembrei do credo que minha avó falava que era muito forte. Rezei ali de coração, passei ali, né? A erva nele, fui benzendo, eu falei, bom, eu fiz, né? Pra não falar que eu não segui o que me falou, eu tô fazendo, mas não sei. Coloquei as coisas no lugar, fiquei fazendo umas coisas, passou uma meia hora, eu fui tentar dar aqueles bifinhos de cachorro pra ele. Ele aceitou comer. Comeu metade, coisa que ele não estava fazendo já há alguns dias. No outro dia de manhã, ele aceitou comer a outra metade. Eu fui trabalhar, quando eu cheguei, encontrei ele bem ruim na cozinha, deitado num canto que eu nem encontrava ele, de tão encolhido que ele estava. Aí, o que eu fiz? Não pensei duas vezes. Catei o copo com água de novo, catei a arruda dentro, catei o terço, ajoelhei do lado dele, benzi ele. Aí, vim aqui no fundo, coloquei minha saia branca, fiz uma defumação, abri a casa, fiz uma defumação bem forte na casa. Aí, enquanto eu tava guardando as coisas, ele foi pra porta da sala. Aí, ele sempre ia pra porta da sala quando ele queria sair pra rua. Aí, catei a coleira dele e ele conseguiu sair. Quando eu voltei, ele comeu. Não comeu todo o potinho de ração, mas comeu um bom tanto, coisa que ele já não fazia, tipo assim, uns 4 dias. Aí eu falei, caraca, né? Deu certo. Pelo menos até aqui ele tá comendo. E aí, no outro dia, quando eu cheguei de serviço, ele já tava em pé na porta da sala me esperando. A primeira coisa, quando eu abri a porta, ele com o focinho na porta, né? Eu fiquei muito feliz aquele dia de ver ele bem, né? Ele tava bem. Logo depois, meu filho chegou em casa, que eu acho que a Nath que trouxe ele aquele dia até pra mim. Eu tava tão assustada que eu nem fui buscar ele na minha mãe. Eu pedi pra ela se ela podia trazer ele aqui pra mim. E aí, eu fui benzer, e ele gostava, gente, de benzer. Depois ele acostumou, ele adorava. Quando ele via com os negocinhos, ele já deitava com as patas pra cima, que ele gostava de benzer. E benzi ele durante uns 3 dias primeiro, e ele nunca mais deixou de comer, né? E aí, de vez em quando, eu benzia ele ainda, né? Ele acabou falecendo, mas o problema dele de doença era muito grave. Mas o benzimento ajudou pelo menos com que ele comesse, né? Eu falei, bom, enfim, né? Deu certo. Aí, naquela semana, tinha uma gira na casa de caboclo, no sábado, né? Enfim, eu não tinha esse trabalho. Então, eu ia pra casa pra ajudar, né? Eu mais ajudava, né? Nas coisas, porque eu não tinha esse trabalho com caboclo, né? Aquele dia, até aquele dia eu não tinha. Pois naquele dia, né, ela apareceu na minha vida. Eu me emocionava muito nos toques de caboclo, mas é impossível, eu acho, você não se emocionar num toque de caboclo, você não sentir. Os toques de caboclo são muito fortes. Você sente na pele aquela energia, né? É uma energia muito forte. Então eu nunca levei que tinha alguma coisa, sabe? Mas aquele dia não teve. E eu fugia. Babá, é verdade, é essa. Quando eu sentia alguma coisa, eu tava mula. Eu saía do meio, porque eu sabia que eu tava sentindo alguma coisa. Eu falava, aqui eu não vou ficar não, vou correr lá pra dentro. E aí você meio que desvencilha, a energia dá uma baixada, né? Pois naquele dia, esse era o meu intuito. Quando eu comecei a sentir meu olho encher de lágrimas, porque é isso. Seja a rosa vermelha, seja ela. Quando eu sinto ela se aproximando, que eu sinto aquela energia, é automático. Meu olho enche de lágrimas e me dá vontade de chorar.
É assim, pode ser qualquer uma das duas. E eu senti isso, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui de errado, né? E só que eu não consegui correr, porque teoricamente me fecharam num canto. Então eu não tinha pra onde correr. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a sentir isso, né? O meu olho ficou assim, meio, né? Vim marejado e eu senti aquela emoção, aquela energia muito forte. A sensação que eu tinha, de repente, é que como se tivessem dado um murro no meu peito, mas um murro muito forte, porque eu senti aquele impacto, foi um impacto, sabe? E eu comecei a sentir dificuldade para respirar. O pano que estava amarrado aqui parecia que estava apertado. E aquele pano estava do mesmo jeito há horas. Ele parecia que, sabe o Hulk, quando tá chegando, parece que vai estourar a roupa? Era aquilo. Era a sensação que eu tinha que estourar. A roupa ia estourar. Parecia que isso aqui em mim estava aumentando de tamanho. E eu fui ficando. O que aconteceu? Eu comecei a ouvir as coisas meio longe. Parecia que o pessoal tava falando longe. Sabe quando o Matrix, que tudo fica meio lento? Ao mesmo tempo que esse impacto deu, ficou tudo muito lento. E minha vista, ela ficou turva. Parecia que a minha pressão tava caindo. Eu falei, eu vou desmaiar aqui desse chão. De repente, eu senti um peso nas costas, que aquilo me curvou pra frente. Eu curvei. Eu queria voltar, né? E não voltava. Eu não tinha essa direção de trazer o meu corpo de volta. Eu não tinha. Era muito forte. E aquela sensação, o meu peito parecia que ia explodir e ao mesmo tempo as minhas costas para baixo, que eu não conseguia voltar. De repente, eu só vi quando o meu braço, eu não tive mais força nesse braço, eu só lembro quando o meu braço foi em direção ao peito. Acabou. Depois de tudo isso, não deve ter durado muito tempo. Eu acredito que não tenha. Porque normalmente quando eles vêm da primeira vez, eles não ficam muito tempo. Eles dão meio que uma passagem. Depois, gente, eu não era capaz de levantar do lugar. Minha perna tremia tanto, eu tremia tanto, meu corpo, eu não tinha direção, assim, com o meu corpo, de fazer alguma coisa com o meu corpo. Me botaram sentada e parecia que, sei lá, eu tinha morrido, tinha voltado. Essa era a impressão. E muita dificuldade para respirar. Muita dificuldade para respirar, né? E foi assim, dessa maneira muito tranquila e suave, que ela entrou na minha vida, assim, sabe? Deu um susto, porque foi um susto. E foi um susto mesmo. Que aí eu falei, e agora? Né? Quem é? Gente, eu não faço noção. De Rosa Vermelha, eu senti Rosa Vermelha primeiro. Eu já sabia, a gente já tinha meio que dado que era Rosa Vermelha. Antes desse trabalho começar. Rosa Vermelha, ela foi muito taxativa antes mesmo de iniciar esse trabalho. Ela não. Ela chegou e eu não fazia ideia de quem podia ser, né? Muito tempo atrás, eu tinha sonhado com alguma coisa de lua de prata. Eu tava no meio de uma mata, quando alguém falava pra mim, chama ela, a lua de prata. Mas não é lua de prata o nome dela. Não sei se tem alguma ligação com isso, mas tem lua. Entendeu? Tem lua no nome. Só que eu não pensei nisso. A primeira coisa que eu pensei foi em Rosalina, porque eu tinha sonhado com uma Rosalina um tempo atrás. Não senti nada. Eu tenho essa questão, né? Eu coloco música, ponto, pra ouvir. E eu fiquei ouvindo vários pontos de caboclo. Vários. Eu passei um domingo depois daquilo, ouvindo. Nada. Até que do nada entrou uma cantiga da Cabocla da Lua. E, cara, na hora, eu juro pra vocês, meu olho encheu de água. E eu senti aquele arrepio no corpo, assim, e aquela emoção muito forte. Aí eu falei, cara, tá aqui, tem alguma coisa aqui. Ouvi outras músicas, nada. Voltava pra essa música, me emocionava. E eu fiquei fazendo isso, assim, de ouvia 10 músicas, pum. Quando eu ouvia essa música, vinha aquela sensação. Aí eu falei, será que o nome dela é Cabocla da Lua, né? E isso passou, né, um tempo, até que eu conversei com o babá. Falei, preciso saber, né? Quem é, porque já veio algumas vezes, a gente precisa saber quem é. Aí eu dei os nomes que eu falei, ó, pode ser que seja a Cabocla da Lua. Expliquei essa situação pra ele, que eu não faço ideia. Se não for isso, eu não sei. Cabocla da Lua ou Lua Cheia, Lua Nova, né? Algumas coisas assim que eu tinha visto. E não era. Ele falou pra mim, não é. Não é nenhum desses nomes que você me passou. Só que eu tinha sonhado. Eu sabia que era uma mulher. Né? Por quê? Um dia eu cheguei e falei, olha,
que acontece? Eu sentia que era uma mulher. Só que o pessoal da casa falava pra mim, Thaís, ela tem um grito muito forte, a sua voz muda. É muito forte, assim, né? E ela é muito truncada, assim. Eu acho que é homem. Muitas pessoas começaram a achar que era homem, que não era mulher. Aí eu falei, caraca, eu sinto como se fosse uma mulher, né? Aí eu falei, olha, quem és tu? Tu é homem ou tu é mulher? Você podia me mostrar, né, alguma coisa em sonho, enfim. Não sonhei na mesma noite, mas sonhei na mesma semana. Eu via, né, que eu tava parecia uma tenda, no meio do mato. Tinha uma mesa de madeira bem grandona, assim, né, via muito mato, uma mesa de madeira. E aí eu via uma moça, jovem, é engraçado isso, porque ela é nova, do sonho, gente, ela é nova, ela não parece ser velha. Ou ela é mais velha, mas não aparenta ser velha. Ela aparentava pra mim ter no máximo, estourando, uns 25 anos. Mas eu acho que nem chegava nisso. Talvez os 23, 25 anos, né? Um cabelão preto, assim. Tava com o cabelo de lado, cabelo preto, assim, bem grandão. Até a cintura aqui escorrida. E ela vestia uma roupa toda branca. Uma saia branca e uma blusa branca, assim. Bem acinturadinha, assim. Mas ela toda de branco, né? E em cima dessa mesa, e ela tinha um pano, mas esse pano não tava assim, o pano tava de assim, como se ele tivesse colocado só um pano assim, branco também, né? E aí, ela, em cima da mesa, tinha como um negócio de pena, assim, como se fosse um buquê. Tava amarrado como se fosse um buquê, né? E ela pegava muito, assim, muito tímida. Ela parecia tímida, mas muito feliz. Parecia que ela estava feliz em estar vendo aquelas penas. E ela pegava essa pena, uma delas, e colocava assim, como se ela estivesse experimentando como um brinco. Quando eu acordei, eu falei, pera, eu acho que é uma mulher. Eu falei, eu acho que é uma cabocla de pena. E acho que ela quer um brinco de pena. Foi aonde eu comprei esse brinco. Vi várias cores, porque eu não via pena só branca, eu via outras cores de pena, né? Mas bati o olho nesse branco, eu falei, bom, foi o que eu vi dela. Então eu vou comprar esse branco pra ela, né? E a roupa dela é branca. Não sei se ela vai querer uma roupa de outra cor. Não entrei nesses detalhes de perguntar essas coisas, né? Mas eu acredito que a roupa dela vai ser toda branca. Porque foi assim que eu vi, né? Então eu não botei roupa colorida, porque foi isso. Mas precisa vir vendo, né? Essas questões de roupa, enfim, dela, né? Não vi ela com penacho, nem nada. Eu vi ela vestida assim, dessa forma. E aí, quando eu fui conversar com o babá, né? Enfim, tive vários insights aí de algumas coisas. Que quando o babá falou que não era, eu falei, mulher do céu, tu vai fazer eu passar essa vergonha na frente do meu pai de santo, né? Que é meu irmão. Ele já me chamou na China, já mandou eu ir lá conversar com ele, porque eu dei os nomes errados, né? Tipo assim, do que eu achava, né? E eu falei, agora pronto, ele vai achar que eu tô louca. Deve achar, né? A senhora tem que falar comigo. A Rosa Vermelha, Dona Rosa Vermelha, ela fala quando ela quer as coisas dela. A Rosa Vermelha pode ser meio truncada pra falar as coisas da minha vida. Mas dela, não. Quando eu pergunto as coisas que com relação a ela, a Rosa Vermelha fala. Ela traz de alguma forma. Então a senhora também precisa falar comigo. A senhora precisa me mostrar quem a senhora é. Pois bem. Aí eu sentei e começou a me dar vários insights de várias coisas. Eu comecei a procurar, eu falei, bom, o nome da senhora, eu acho que tem lua, não tem lua? Gente, era incrível. Aqui em mim pesava. E eu me arrepiava inteira, assim, sabe? Eu falei, tá, então o nome da senhora tem lua. Agora vamos bora procurar esse caboclo que tem nome de lua. Aí lá vou eu, né? Procurando. Comecei a falar. E eu já tinha tido uma intuição que ela trabalhava com água. E depois fez todo o sentido do que aconteceu aqui na minha casa, uma vez. E foi antes de um toque de caboclo também. E aí eu falei, bom, ela já tinha me dado essa intuição da água. Eu falei, tá, vamos procurar, né, esses caboclos que trabalham com água, enfim. E chegou esse nome de 7 luas. Quando eu falei 7 luas, eu senti o meu corpo inteiro arrepiar. Aí eu falei pro babá, olha, o que acontece? Né, eu tive isso, não sei se precisa confirmar com ela, né, vocês fazerem as confirmações, mas talvez 7 luas. Aí o babá olhou pra mim e fez, 7 luas. Mas tá faltando alguma coisa no nome dela, talvez. Tá, a gente vai ter que ver, talvez não seja só isso, ou tem alguma coisinha aí que a gente tenha que adequar, talvez não seja isso.
a gente vai estar vendo com ela, né? E as confirmações que precisam ser feitas. Mas até então é cabocla 7 luas. E eu tive essa intuição dela com a questão da água. Uma vez aconteceu um bagulho muito louco aqui na minha casa. Era antes de um toque de caboclo. Eu tomei um banho de erva. Pedi para que ela me limpasse, né? Limpasse a minha casa e criasse essa conexão de trabalho. Que eu tava indo para um toque de caboclo. Pois bem. Chego lá do barracão, passa 20 minutos e meu celular começa a tocar. Gente, até umas horas meu celular tocando. Era meu irmão que tava aqui em casa, ligando. O síndico ligando. A proprietária do imóvel ligando. Todo mundo ligando. E eu falei, gente, o que aconteceu na minha casa? Aconteceu alguma coisa. Aí meu irmão mostrando a minha casa alagada. Lá na cozinha, tudo alagado. Era água pra tudo quanto era lado. Eu falei, gente, o que aconteceu, né? Aí eu falei, será que foi o cano da máquina? Mas eu não usei a máquina. O que será que aconteceu? Estourou algum cano, né? Alguma coisa. E aí meu irmão falou pra mim, olha, eu não sei como. O que eu sei é que, sabe a caixa acoplada do vaso sanitário? Ela simplesmente rachou de cabo a rabo, assim. Gente, não sei explicar. Ela literalmente, ela rachou no meio. Eu falei, foram os gatos, né? Foram os gatos. Mas não foram os gatos. Depois que eu cheguei aqui, cara, não tinha como ser os gatos. A tampa dela não quebrou. Porque os gatos podiam ter caído em cima, né? Só que a tampa talvez tivesse também rachado, ou alguma coisa do tipo. A tampa tá intacta. Ela rachou assim no meio, de ponta a ponta. E a água vazou pela minha casa inteira. Literalmente limpou a minha casa. Eu falei pra ela, pelo amor de Deus, mulher. A senhora quer limpar minha casa, limpa de outro jeito. Você não precisa sair quebrando a casa inteira. Porque eu podia ter tido um prejuízo, gente, enorme. Porque começou a vazar água lá na casa da mulher de baixo. E a mulher tinha gesso no teto. Eu ia gastar uma fortuna. Graças a Deus não deu problema lá embaixo na mulher, na vizinha. Mas fiquei, né? Tive que ter que trocar lá, arrumar o banheirinho lá do fundo. Não era o banheiro daqui, era o banheiro lá do fundo. Enfim. E aí, depois, quando eu comecei a pegar essas coisas dela, tudo começou a fazer sentido. Eu falei, ela é uma cabocla que, teoricamente, trabalha com água. Me trouxe essa direção, mas depois eu entendi que não é bem água. Ela pode usar água, mas é limpeza. É uma cabocla que trabalha com linha de limpeza. Né? E eu vim tendo essa intuição, e eu falei pra minha mãe, eu tinha tido essa intuição, que ela talvez não seja uma cabocla muito de caça, entendeu? Que tem, né, esse negócio dos caboclos de caçar. Eu senti que ela é uma cabocla curandeira. Ela trabalha com cura, né? Eu falei, mãe, ela trabalha com erva. Eu senti isso, que ela trabalhava com ervas, que ela seria mais uma curandeira, uma feiticeira, alguma coisa nesse sentido. Enfim, né? Aí, quando eu fiz o meu mapa védico, apareceu esse trabalho com as ervas, né? E aí eu fui procurar a linha 7 luas, o que eles trabalham, os caboclos 7 luas, né? E são caboclos que literalmente vêm trabalhando. Eu até anotei aqui, ó. Eles são especialistas em ervas, em correntes espirituais e limpeza, descarrego de energias pesadas, tá? E cura espiritual. Olha que engraçado. E eu não tinha procurado pra ver isso, mas eu tinha tido essa intuição que ela trabalhava com isso, né? E eu tinha, dessa vez no sonho, eu vi, mas pra mim era uma coruja branca, né? Que eu tinha visto. Porque tinha um pássaro ali. Pra mim era uma coruja, porque eu não lembrava muito bem. Eu falei, acho que é uma coruja branca. E aí eu fui vendo que muitos dos 7 luas, eles carregam com eles uma águia branca, que seriam os seus companheiros, né, de trabalho aí nessa linha espiritual. E eu vi um pássaro nesse sonho, mas pra mim era uma coruja, não era uma águia. Não sei se necessariamente seja uma águia, no caso dela, mas tinha um pássaro, tá? Dentro da linha de Fá, os pássaros, né, estão ligados às grandes mães ancestrais. Teria essa ligação com elas, né? Enfim, e ela chegou dessa forma na minha vida, né? Uma forma muito, assim, delicada, né? Quando eu vou pro toque, eu já levo o meu Dorflex, porque eu sei que depois eu não sou capaz de sobreviver sem uma dor no corpo, né? Dessa última vez, ela veio começando a ser mais branda, porque eu fui conversando, eu falei, a senhora vai acabar comigo desse jeito, não tem condições de a gente trabalhar assim.
Eu falei, como é que pode uma pessoa tão baixinha, porque ela não é muito alta. Rosa vermelha, eu acho que rosa vermelha é mais alta. Eu vejo rosa vermelha no sonho, eu vejo ela mais alta. Ou ela tem minha altura, ou um pouco mais alta do que eu. Agora ela não. Ela tem a minha altura, ela é mais baixa. Pequenininha, magrinha e nova. Como é que a senhora é capaz de ter essa força tão grande desse jeito, né? Que você pensa que é um puta do mulherão. No sonho eu não vi um mulherão, eu vi uma menina, né? Assim, nova. E eu achei muito interessante, e é esse ponto que eu vou estar entrando aqui, né? Da gente conversando. Essa questão do trabalho dos nossos guias espirituais com a gente, né? A gente sempre pensa muito nessa linha deles de trabalho. Então, quando eles vão para frente de trabalho, ali no terreiro, né, no chão, ali de terreiro, independente da vertente que seja, que eles vão dar passe, que eles vão curar, que eles vão conversar, que eles vão falar com as pessoas, né? Que eles vão para trabalhar, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente pensa nos nossos guias, a gente só imagina ou lembra dessa parte na hora que eles têm esse trabalho de incorporação e eles vão para essa linha de frente trabalhar. Mas será que as nossas entidades, os nossos guias espirituais, eles vêm somente para esse trabalho de frente, para essa linha de frente, né? Ou será que eles têm um trabalho de desenvolvimento pessoal com a gente, né? Isso eu fiquei parada pensando, né? Que eu comecei a fazer essas ligações, tanto de rosa vermelha, porque eu só tenho as duas, né? De trabalho, assim, rosa vermelha e ela. E vim estudando também, tentando entender isso, né? Se isso realmente tinha uma ligação ou era coisa que eu tinha essa percepção. E, enfim, né? Eu tenho certeza absoluta disso, né? Assim, eu vou falar que é uma certeza minha, Thaís, tá? Com relação à minha experiência. Que a primeira coisa que um guia espiritual vem fazer com você, ele vai ter esse trabalho de linha de frente, né? Num terreiro. Mas essa não é a parte principal do trabalho deles. A parte principal do trabalho deles é estarem desenvolvendo algum trabalho junto a você, ou estarem desenvolvendo alguma evolução com relação a você, algo que precisa ser trabalhado em você. Essa é a primeira linha de trabalho deles, o que eles vêm fazer com a gente. Vou dar um exemplo de Dona Rosa Vermelha, né? Rosa Vermelha, ela se dá como uma pombogira cigana. A pombogira cigana, ela trabalha muito o quê? Primeiro que é a liberdade, né? Elas têm essa questão da liberdade muito grande. Isso é um dos pontos fortes da pombogira cigana. Trazer as premonições, as intuições, o sonho, o trabalho com os oráculos. Dizem que as pombogiras ciganas não só trabalham com oráculo, porque não é porque é uma pombogira cigana que necessariamente tem que ler cartas. Cada cigana tem uma linha de trabalho, tá? Algumas podem ser só o sonho, outras podem ser leituras de mão, outra pode ser o trabalho com ervas, porque elas também trabalham essa parte, né? E então você tem que entender qual é o trabalho dessa cigana. E essa cigana vai trazer um trabalho daquilo que ela precisa desenvolver de um dom que você já tem, tá? E isso não é só a cigana, isso vai ser com todos os seus guias espirituais, entendeu? Então, por exemplo, ela veio com isso. Eu sou uma pessoa que já tinha essa questão de sonhos muito grande, né? Isso você veio desenvolvendo. Ela ajudou a desenvolver isso. Ela ajudou a trabalhar muito a minha intuição, né? E ela me ajudou com essa questão dos oráculos que ela veio. Com esse empoderamento que eu precisava, essa questão da liberdade que era muito forte. Então, ela veio numa época da minha vida, e eu acho que as entidades, elas aparecem também na nossa vida, numa época que você está precisando daquela direção, ou que você precisa daquele suporte, ou quando você está desenvolvendo, ou precisa desenvolver certo tipo de trabalho, né? Então, ela veio na época que eu estava começando, né, Rosa Vermelha, a jogar os oráculos. Não tinha muito tempo quando Rosa Vermelha, né? Eu comecei a ter essa intuição com ela. Tinha uns 4, 5 meses, talvez, que eu estivesse jogando. Então, foi uma entidade que se aproximou de mim para me dar um suporte num trabalho que eu estava executando, né? A cabocla, né? Eu vejo que ela chegou numa parte da minha vida em que talvez eu precisasse estar desenvolvendo essa questão dos benzimentos, o trabalho com as ervas, que já é algo que vem para mim. Então vai ser um momento da minha vida que talvez eu vou começar a desenvolver o trabalho com isso na minha vida. Então, ela chegou numa época e já era algo que eu já queria, né? Lembra que eu já falei aqui várias vezes,
trabalhar, resgatar esse benzimento que minhas avós tinham esse trabalho e que eu não, elas não deixaram isso para ninguém. Então eu queria resgatar essa raiz. Chega alguém, né, assim, um guia espiritual que teria esse tipo de trabalho, que ela vai estar me ajudando, me orientando, me dando suporte para esse trabalho que eu preciso desenvolver na minha vida. Então, não existe só esse trabalho de frente, né? Quando vai para o terreiro atender as pessoas, eles sempre vão estar trazendo algum trabalho, algum suporte com relação a gente. E a cabocla, eu vejo que ela traz muito para mim essa sensação de ser destemida. Então, de eu não ter medo. Porque eu sou uma pessoa que tenho medo. Eu tenho medo, às vezes, de tomar alguns tipos de decisões. Pode parecer que eu não tenho, mas eu tenho. Eu tenho medo com relação à minha espiritualidade. Às vezes eu fico em dúvida com relação a isso. Né? Será que é? Será que não é? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre loucura e espiritualidade. Nem tudo dos meus sonhos são avisos ou são premonições. Né? Nem todos os sonhos são... Nem tudo que vem na minha cabeça são eles conversando e me trazendo direcionamentos. Então, existe uma linha muito tênue entre loucura e espiritualidade, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu me sinto insegura, eu tenho medo, né, com relação a isso. Tenho medo com relação a outras coisas na minha vida. E ela traz muito para mim, eu vejo, essa determinação e essa questão de ser destemida. Né? De eu não me, como é que fala, mulher? Não me amedrontar diante da vida. Isso eu vejo que ela tem essa imposição de tipo, não tenha medo. Né? Vai em frente, não tenha medo. É isso que eu sinto muito com relação a ela. Né? O que eu sinto dela? Ela é muito séria, tá? Muito séria. Pouquíssimas palavras, ela não gosta de falar muito, né? Eu sinto que ela não é muito sociável, assim, muito comunicativa assim, não, tá? Ela é muito séria e ela é, como é que eu posso dizer? Que eu disse isso, poucas palavras, mas ela é muito direta. Quando eu pergunto algo pra ela, eu sinto muito no meu corpo. É o meu corpo que dá os sinais. Eu sinto o meu corpo estremecer, eu sinto o meu corpo, sabe quando você fica todo arrepiado? E eu sinto muito aqui, ela mexe muito com o meu chakra frontal, mais do que as próprias ciganas, ela mexe muito, minha cabeça dói, quando eu sinto ela perto, dói bastante, sinto muita dor de cabeça, ela é muito forte, eu sinto isso, que ela é muito forte. E ela trabalha muito essa questão da intuição. Ela vem pegando pesado com a intuição, assim, mesmo, sabe? Que eu sinto dela. Que nem eu disse, né? Pouquíssimas palavras. Não gosta de falar. Eu sinto que ela não gosta. Fala o necessário, o que ela precisa falar. Direto e reto, curto e grosso. E ponto final. É isso, é isso, é isso. Tipo assim, faça isso. Então faça isso e acabou. Não tem nem questão de explicar o porquê, ou dar uma melindra, não, é isso daqui, é isso, ponto final. Né? Então, eu sinto ela muito assim, né? E essa questão que eu falei, que eu acho interessante de a gente estar colocando aqui, que você fala, ah, Thaís, não existe uma confirmação. A casa em que eu trabalho não é assim. Chegou, falou, ah, então é. Não. Existe um processo delicado, né, em um processo para estar confirmando quem realmente é essa entidade, se ela realmente é o nome que ela dá. Existem vários processos de confirmação. E aí eu vou entrar nesse ponto aqui, que foi o que fez com que eu desse um passo para trás com relação a gente estar sempre falando aqui de entidade. A gente traz, mas eu diminuí, ó, eu tô falando pra vocês que eu tô me sentindo como se minha vista tivesse turva. Já, eu não tô enxergando aqui direito. É como se... é isso que eu tô olhando, assim, porque eu não tô enxergando as coisas direito. E esses meios de estar confirmando, né? Enfim, deixa eu voltar. O que começou a acontecer?
tá? Eu dei esse passo para trás de começar a trazer só uma entidade aqui por mês. Começou a chegar em mim muitas pessoas me procurarem, tá? Para falarem sobre entidades. Então, nossa, eu sonhei com a entidade. Ou eu fui num lugar, disseram que eu tenho essa entidade. Ou eu joguei com não sei quem, a pessoa disse que eu tenho essa entidade. E eu não sou sacerdotisa, gente. Eu não posso estar dizendo nada para vocês, tá? O que eu sempre oriento as pessoas, tá? Tanto de entidade como já vieram falar de orixá também. Aí eu falo, procure um sacerdote. Quem vai poder estar te dando direcionamentos, te dizendo se é ou não é um sacerdote. E um desenvolvimento. Porque se você tem uma entidade, né, você precisa entender qual é o trabalho dessa entidade na sua vida. Né? Se ela vai vir para um trabalho ostensivo, ou se essa entidade simplesmente vai ser um guia espiritual aí que vai trabalhar com você. Nessa parte espiritual, ela não vai ter esse trabalho de frente de linha, assim, né? Você precisa entender você, saber como você é como médium, né? Como vai desenvolver esse trabalho. E precisa se saber se realmente é essa entidade, né? Ter esses meios de confirmações. Obviamente que as entidades, eles conversam com a gente. Eles dão sinais de quem eles são. Mas uma pessoa que nunca trabalhou, nunca entrou em lugar nenhum, ela não pode simplesmente de um sonho acreditar que é. Pode até ser, gente, eu não tô falando que não seja. Mas precisa de uma pessoa com um olhar treinado, de conhecimento, para estar dizendo isso para você se é ou não. E isso também vai muito do desenvolvimento. Você não desenvolve sozinho na sua casa. Você precisa de alguém com conhecimento para estar te ajudando com relação a isso. Vejo pessoas que montam altares, montam trunqueiras, sem um direcionamento de um sacerdote. Ah, Thaís, você tem cada elemento que eu tenho aqui, até as estátuas das ciganas pequenininhas, sempre perguntei pra babá se eu podia comprar e colocar na mesa de jogo. Eu nunca fiz sem perguntar pra ele, né? Tem um altar de rosa vermelha aqui em casa, porque eu tive que fazer diante de alguma coisa que aconteceu. Porque senão ela nem era pra estar aqui. Ela era, pra mim, ela tava no barracão. Só que lá não tinha um lugar pra deixar ela. E ela, por ser uma pombagira cigana, ela não quis ficar presa. Ela não tinha que ficar num lugar mais aberto. E lá não tem esse lugar montado ainda pra elas. Então eu trouxe a imagem de volta. E montei um lugar pra poder estar deixando ela, né? Nem a taça dela tava lá, pra vocês terem noção. Que foi ela que foi reclamar e o babá, e eu tive que colocar a taça lá. Porque eu simplesmente coloquei a imagem num cantinho e deixava as coisas lá, algumas coisinhas. Mas não montei um altar com coisas assim. Não, porque o que eu entendo a gente precisa saber a energia do ambiente onde você tá montando as coisas. Você pode estar ali achando que você está cuidando da sua entidade, mas quem pode estar se alimentando daquelas coisas que você coloca ali pode ser um quiumba. Se você tem isso na sua casa, mas isso é direcionado pelo seu sacerdote, ele sabe, ele te explicou, você fez as coisas direitinho, ok. Se não, tenham cuidado. Isso não é sendo chato, gente. É para ter a certeza do que tá trabalhando ali, aquela energia que tá indo para sua casa. É uma energia que vai te auxiliar, é uma energia que vai te trazer luz, é uma energia que vai te trazer a proteção, onde você realmente vai poder estar se comunicando. Porque quando a gente alimenta ali aquilo, né, a gente bota uma vela, a gente bota uma comida, a gente faz alguma coisa, a gente abre um portal, a gente cria uma conexão espiritual. E você precisa entender o que você está traindo para ali, né? Essa casa onde eu moro, essa casa ela tem uma energia pesada, mas já é uma coisa dela, da casa, que já tinha antes de eu entrar. Eu jogo, então eu também trabalho com a energia das pessoas. Eu preciso sempre estar limpando a minha casa energeticamente, né? Esses dias atrás, eu até falei daquele negócio da rosa vermelha, depois eu entendi o porquê, meu gato caiu doente. Eu curei meu gato com o quê? Benzendo. Não cheguei nem precisar levar ele no veterinário. Ou seja, era uma carga energética que estava dentro da casa, sim, né? Então, a gente precisa entender. É por isso que eu não fico acendendo vela. Eu acendo vela aqui, né? Quando eu jogo, quando eu faço os vídeos, depois eu apago.
Não fico acendendo vela lá, não fico botando um monte de coisa pra ela lá, né? Por quê? Eu sei que é a energia da casa. E eu tenho culhão pra estar segurando isso? Eu não tenho. Eu acho que eu não tenho ainda. Eu acho que eu não tô preparado o suficiente. Então, eu evito, mesmo eu tendo esse tipo de trabalho, né? E eu sempre falo para as pessoas, tomem cuidado com o que vocês mexem, tomem cuidado com o que vocês invocam, tomem cuidado para ter certeza que aquilo ali está afirmado de forma correta. E o que você está chamando? Porque você pode estar chamando essa entidade, mas você sabe chamar ela de forma correta? O que pode estar se alimentando ali? Você conhece a energia dessa casa que você mora? A história dessa casa que você mora, né? Então, existem muitos pontos. Dentro de um barracão, dentro de um terreiro, dentro de uma casa de axé, dentro de uma roça, aquele ambiente a gente espera, porque normalmente ele é trabalhado. Existe uma energia ali. Tudo aquilo ali é cuidado para aquele trabalho começar. Quando a gente desenvolve ali naquele chão, uma casa séria, todos os fundamentos estão ali. Eles sabem o que eles estão fazendo. Se acontece alguma coisa com você, tem alguém para estar cuidando de você. Eles vão saber como tá desenvolvendo aquilo, né? E nós, como médiums, também precisamos nos cuidar. Porque o que que acontece? Ah, eu tenho lá 5 Exu da minha vida. Eu vou trabalhar com 5 Exu, exemplo, né? Eu dar o exemplo aqui, tá? Pra vocês. Só que eu não me cuido quando eu tô fora, né? Eu não tenho os preceitos que a gente sabe que é o correto de se fazer antes de uma gira. Não bebe, não namora, se vocês me entendem, né? Não namora, não bebe. Certo, muitas casas não comer carne vermelha, principalmente um dia antes. Tem gente que começa o preceito 3, 4 dias antes desse trabalho. É uma maneira de você estar limpando o seu corpo, de você estar estabilizando a energia do seu corpo, para depois você estar desenvolvendo esse trabalho. Aí o cabra bebe na sexta-feira, vai pro barzinho, faz um monte de coisa, não faz nenhum preceito, chega no chão do terreiro e vai receber. Tá recebendo o quê? Será que tem certeza que é a sua entidade que tá ali mesmo de verdade? Porque eles não gostam, seja Exu, seja Pombagira, seja Caboclo, seja o que for, eles não gostam das coisas erradas, né? E quando a gente começa a fazer as coisas erradas, os nossos guias espirituais têm uma grande tendência a se afastarem da gente. Eles começam a se afastar. Porque o que que acontece? O que tá dominando ali não é a luz. Para de ficar estralando essas velas, pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Então, nós, como médiums, nós também precisamos estar... A gente precisa estar equilibrados para estar desenvolvendo esse trabalho, né? E a importância de ter, sim, um sacerdote ou uma sacerdotisa, né? Para estar ali guiando a gente. Eles têm os olhos atentos para saber se aquilo tá certo, se não tá certo, né? O que precisa desenvolver, o que não precisa, o que tá certo, o que não tá errado, né? Ali. Então, gente, não caia nessa de... E que nem eu disse, existe uma linha muito tênue entre loucura e espiritualidade, né? Às vezes a gente acha que é alguma coisa e não é, tá? E aí, às vezes, você pode estar chamando pro seu lado algo que não seja bacana para você. Então, precisa fazer tudo certinho, né? Com relação a isso. E a gente ter esse direcionamento que a gente também precisa se cuidar. Quando a gente vai para uma linha de frente, né? Eu acho que eu dei passe com a cabocla em um ano. 2 vezes só, né? E esse último toque tinha muita gente, a casa tava muito lotada. Esse toque de caboclo, gente, foi uma coisa assim magnífica. Lembro até hoje, quando o babá gritou, assim, né? E fez a saudação aos caboclos, despencou uma chuva. Foi automático. Eu lembro que eu comecei a rir até da hora, né? E a casa tava abarrotada. Eu não sei de onde surgiu tanta gente que não dava nem pra andar. Foi uma gira muito forte. Muito forte. Muito forte. Tinha muita gente para dar passe, então ela foi pra linha de frente para dar passe, para limpar as pessoas, né? E aí, o que que acontece? Se eu não estou do lado de cá, energeticamente, como médium, bem, né? Eu não dou o suporte para essa entidade trabalhar da forma correta. E acaba acontecendo o quê? Eles, quando vão embora, eles levam essa negatividade embora, né? Só que se eu não estou equilibrada, eu não faço as coisas certas, ele pode até tentar levar, mas ele não vai levar tudo.
algumas coisas vão começar a ficar com a gente. Onde isso começa a atrapalhar a minha vida, onde isso pode me trazer negatividades para mim, como doenças, começa a trazer coisas que atrapalham a minha vida. Então, esse trabalho não é o oba-oba, né? Como as pessoas dizem. Existe toda uma coisa por trás. E se você não é regrado, porque espiritualidade, para mim, tem que ser regrado. Espiritualidade é disciplina. Se você não consegue ter essa disciplina, né? Porque você não quer deixar de ir num barzinho na sexta-feira, tudo bem. Ninguém tá falando pra você viver pra isso. Pois então você não participe da gira para trabalho no sábado, né? É uma questão de você estar se protegendo e protegendo a casa, protegendo aquelas pessoas que estão indo ali também se consultar, né? E você tá respeitando essa entidade, esse ser que vem para trabalhar com você. Porque esses seres que vêm para trabalhar, esses espíritos, eles são espíritos de luz, que vêm para trabalhar. E eles não vão estar conseguindo executar o trabalho deles da forma correta. Então, isso é muito importante, né? E aí eu dei esse passo para trás, porque eu comecei a ver que as pessoas estavam me procurando. Eu não sei se eu tenho um caminho para isso, né? Na minha vida. Eu sei que eu tenho um caminho para trabalhar com pessoas, direcionar pessoas, mas não entramos nessa área de espiritualidade, né? Ainda. Não entramos ainda para falar sobre isso, tá? Nunca nem perguntei pra babá se vocês querem saber se esse seria realmente o meu trabalho. Não, nunca perguntei. E já foi falado alguma coisa, mas também não foi aprofundado. Ponto, tá? E isso é uma coisa que a gente vai com o tempo, né, gente? Não tem o porquê a gente tá desenvolvendo isso, assim, de cara. É uma coisa que com o tempo, né, que vem sendo falado. E aí, eu falei, cara, isso não tá legal, né? As pessoas estão começando a me ver, talvez eu esteja dando um passo, né? Além do que eu deveria dar quando... E a minha intenção, gente, foi só aqui homenagear as entidades, na realidade. E aí eu trago alguns pontos que eu acho interessante da gente estar conversando. Mas não que eu seja, eu não sou, eu só sou dentro do culto onde eu frequento, eu sou uma Bian, eu não sou ninguém, né? Eu não tenho isso ainda, né? Pode ser algo meu, pode ser que seja algo meu que venha despertando, mas para isso, para que eu faça isso, eu preciso passar pelos processos que precisam ser passados. E isso não é da noite pro dia. Eu não vou me iniciar hoje e amanhã eu sou uma sacerdotisa. E daqui 10 anos eu posso dizer que talvez eu seja alguém para estar direcionando pessoas de verdade. Para estar realmente trabalhando com pessoas. Claro que algumas coisas são liberadas somente dentro do culto de fala. Algumas coisas começam a ser liberadas um pouco antes. Mas não vai ser num final de semana. Não vai ser em um ano. Não vai ser em 2 anos, né? Vocês entenderam? Então, é um processo lento, delicado, que vai levar alguns anos. Daqui 10 anos, quando eu tiver com 50 anos, talvez, eu possa dizer que eu seja alguma coisa. Que eu possa estar falando alguma coisa nesse sentido. Porque eu vou estar para fazer 40, né? Então, é um processo delicado. E aí, eu dei um passo para trás e diminuí esse trabalho das entidades aqui, para que as pessoas não comecem a confundir. Eu não sou sacerdotisa. Posso conversar, dar esses direcionamentos que eu dou aqui, de vocês se cuidarem, de vocês estarem sendo direcionados por um sacerdote. Não tentem fazer isso em casa sozinho. Querem montar um altar, converse com o seu líder espiritual. Ah, mas o católico tem. Mas o católico faz ali com o santo dele. Não tá chamando outro tipo de energia, né? Até pro católico, gente. Coloca lá a vela, né? Tá rezando. Existem espíritos que podem vir, eles são atraídos por aquela luz, né? Eles podem ser atraídos por aquela luz, estarem ali diante de uma oração. Porque é isso, quando a gente reza, a gente pode sim, espíritos que precisam dessa luz, que precisam dessa palavra. A gente também chama quando a gente reza, de alguma forma. Então precisa ter todo o cuidado de quando a gente vai fazer as coisas, né? Precisa ter esse cuidado. De a gente tá colocando muitas velas dentro de casa, tal, o que a gente tá chamando. Isso é bem importante, né? Tá bom? E aí, essa é a minha homenagem. Eu acho que eu falei pra caramba, né? Com relação, acho que falei tudo com relação a ela que eu sei. Né? Não tem uma história dela. Ah, esse ponto que eu queria falar também. Olha, deu um grito, né? O gato até assustou. Essa questão da história, né? Eu sempre trago aqui a história de uma entidade. Porém,
Não necessariamente a história que eu traga seja a história de todos os tranca-ruas, por exemplo, ou todos os seus 7 catacumbas. Eu tento pegar a história que talvez seja desse espírito ascensionado, né? Dessa energia central. Eu sempre tento trazer a história da energia central. Porque o que acontece? Cada entidade tem a sua história. Ela vem como cabocla da lua, porque ela se direcionou, simpatizou, né? Ela tem como é que eu posso falar? Uma afinidade com esse tipo de trabalho, que é uma linha que trabalha com isso. Talvez ela seja uma entidade, né? Aí esse espírito, né? Esse guia, como guia espiritual, que trabalha com essas coisas. Então ela se direcionou para essa linha, foi direcionada para trabalhar nessa linha. Só que ela, como ser que já viveu, né, como espírito, porque a gente sabe que as entidades são espíritos de pessoas que já viveram aqui em Terra, né, estão desencarnados. Ela tem história particular de vida dela, né? Rosa Vermelha, ela tem história particular de vida dela. A sua entidade tem história particular de vida dela, né? E a ligação que eles têm com a gente, porque normalmente eles são os nossos ancestrais diretos. Então, existem antecasas, né, que eu sei, que eles puxam isso. A entidade precisa contar a história de vida dela e ela precisa, inclusive, trazer esse parentesco. Não necessariamente que talvez seja contado para o médium, mas o líder da casa vai saber. E vai procurar saber se isso faz algum tipo de ligação, se isso tem realmente uma veracidade. Então, eles são testados em vários ângulos para você ter certeza se é aquela entidade. Ela realmente é. E qual a ligação dela com você. Então, cada um tem a sua história particular. Dos 7 luas, eu fico mesmo tentando pegar uma história do caboclo 7 luas. E o que aconteceu? Eu achei 3 histórias diferentes. 4 histórias, foram 4, né? E aí eu falei, eu não achei uma história, assim, que viesse se repetindo muito. Aí eu vi um que ele fala desse amor, adoração dele pela lua. Vi explicação de um sacerdote de Umbanda que essa linha de 7 luas seriam entidades mais ligadas ao povo do Oriente, seriam índios, né, ou espíritos assim, que são mais ligados à linha do Oriente. Seria essa linha dos ciganos, essa linha do Oriente. Então, sim, falam que ele podia ser disso. Eu vi um outro que ele era da linha das aldeias Tapajós, né? Então, teve bastante coisa, né? E aí eu fiquei, é melhor então eu não trazer história nenhuma. E eu não sei a história de vida dela ainda, né? E a gente tá falando um pouco sobre isso, né? Num geral, vamos dizer assim, tá? E é isso, né? Então a gente vai aqui pra um jogo rápido, tá? Eu falei pra caramba, 1 hora. Achei que eu ia falar pouco. Mas quando eu venho falando de entidade, gente, é complicado falar de entidade em pouco tempo. Eu, particularmente, meu celular tá caindo. Ai, caramba, soltou o negócio. Peraí, gente, que eu vou estar arrumando aqui, tá? Soltou. Por isso que eu tô vendo que ele tá soltando. Aí, pronto, desculpa aí. Agora vai ficar. Ai, gente, desculpa. Tem jeito aqui, deixa eu arrumar. Agora ficou, ele tava soltando. E aí a gente vai estar fazendo um jogo aqui. É uma tiragem rápida, tá? Que a gente vai estar fazendo. Aqui o tema que eu trouxe é o que os seus mentores querem que você saiba. Ou que os seus guias espirituais querem que você saiba, tá bom? Eu fiz aqui poucas perguntas, tá? E vamos ver aí pra gente tá fazendo. Eu vou tentar fazer um jogo rápido pra gente não ficar aqui muito tempo, né? Eu já tô falando aí há 1 hora. Tá bom? E aí fica a minha homenagem, né, a ela. Que nem eu disse, eu não sei muitas coisas sobre ela ainda. Mas a importância que ela já tem na minha vida, assim. E essa conexão que a gente cria, que é muito interessante, né? E às vezes eu falo, gente, eu acho que eu sou louca, porque é uma coisa assim tão doida, né? Que às vezes eu falo, será que eu tô ficando louca? Porque essa questão da linha é muito tênue entre espiritualidade e loucura. Eu sempre me pergunto isso. E eu pergunto as coisas pra babá quando eu posso. Ou eu peço pra minha mãe também dar uma olhada nas coisas. Porque eu tenho essa preocupação de eu estar fazendo as coisas certas e tá entendendo se elas duas também fazem as coisas de um jeito certo. E se não estiverem fazendo, para que elas
né, sejam direcionadas da forma correta do que elas precisam fazer ali dentro do trabalho da casa. Eu tenho essa preocupação de saber se está tudo certo. Eu não sei se que talvez eu tenha ainda essa insegurança com o meu trabalho, um exemplo que eu acho que eu tenho um pouco, mas eu me preocupo com relação a isso, em saber se está tudo certo ou não, né? E às vezes tem essa questão de eu fico, será que eu tô fazendo certo? Será que é? Será que não é loucura da minha cabeça, né? E aí quando acontecem essas coisas, das respostas, de tudo mais, eu falo, cara, eu não tô sozinha, né? Tem alguém realmente que fala comigo, que traz esses direcionamentos, que faz esse trabalho, né, comigo de alguma forma. Então é isso, né? Fica a minha homenagem a ela. Tá? A gente vai trabalhar bastante caboclo aqui esse ano, por causa dela também. Então eu vou trazer vários caboclos que a gente vai estar trabalhando, né? Também vou estar trazendo mais da linha deles quando a gente estiver falando, tá bom? E aí, para se conectar, né, que hoje vocês vão estar podendo escolher a pedrinha verde e a pedrinha da lua, tá bom? É isso. E esse daqui é o fio de caboclo da casa. Esse daqui é o fio de caboclo da casa, né? E esse daqui era um fio que eu já tinha, esse fiozinho azul. E é engraçado que eu sinto que as cores dela, eu preciso fazer um fio pra ela, né? E eu sinto que é essas cores. O azul, esse azul, o verde e o transparente, de água. Eu acho que entram essas três cores na guia dela, no fio dela. E uma lua, né, na ponta. Eu sinto que tem essa lua na ponta também. E aí eu preciso ver com o babá se realmente vai ser, né, se isso tá certo. Porque aí tem um número, eu acho que é 7, né? Eu acho. Mas não sei se todos vão ser 7 ou se quebra, né? Precisa tá vendo isso, eu não sei se é bem assim. Eu não entendo muito essa questão de fio, né? Eu preciso perguntar pra ele, porque eu não entendo muito bem, não. Pra ver se realmente é isso. Pra mim tá fazendo pra ela, as coisas dela direito. Fica a minha homenagem à dona Sete Luz. E é isso, tá? Então vocês podem estar escolhendo entre a pedrinha verde e a pedrinha... A gente, vamos... Tá, aqui voltando, que deu uma caída aí no negócio de novo. Deixa eu estar sentando aqui direito, que essa cadeira aqui hoje tá torta. Deixa eu sentar aqui direito, né? Cheto, amarrumba cheto. O que caboclo. Cheto, amarrumba cheto. Cheto, caboclo, curandeiro, caboclo, rezador, caboclo, tu veste pena, caboclo é curador. E nessa mata tem caboclo, tem sim, senhor, nessa mata tem caboclo. Tem sim, senhor, nessa mata tem caboclo. Tem sim, senhor, nessa mata tem caboclo. Tem sim, senhor, cabocla, curandeira, cabocla, risadeira, cabocla, tu veste pena, cabocla é curadora. Nessa mata tem caboclo. Tem sim, senhor, nessa mata tem caboclo. Tem sim, senhor, nessa mata tem cabocla. Tem sim, senhor, nessa mata tem caboclo. Tem sim, senhor. Oh, é isso aí. Ô, tchauriô, ciganas. Ô, que caboclo, né? Hoje a gente vai estar aqui perguntando pro nosso jogo, caboclo, o que os nossos mentores e guias espirituais querem que a gente saiba nesse momento, tá bom? E a gente vai estar começando aqui com a pedrinha da lua, né? Vou começar com a pedra da lua aqui, tá? Vou começar com a pedra da lua. Deixa eu colocar aqui. E eu vou cantar a música que eu senti, né? Que tinha a ver com lua. Apesar de ser da Cabocla da Lua, eu vou estar cantando essa música, que foi muito marcante. E eu não conhecia essa música, tá? Enquanto a gente vai estar escolhendo aqui as cartas para a opção, tá, já vi, para a opção da Pedra da Lua, tá certo? Salve a cabocla da lua, em uma noite de lua, de lua, de lua, clareou o mundo todo.
até as águas de Iemanjá. Salve a cabocla da lua, com essa estação. E uma noite de lua, de lua, de lua, clareou o mundo todo, até as águas de Iemanjá. Salve a cabocla da lua, em uma noite de lua, de lua, de lua, clareou o mundo todo, até as águas de Iemanjá. Ok, cabocla, Chetuaba Rumbaxê. Trazendo aqui qual a mensagem que os nossos guias e os nossos mentores espirituais querem passar pra gente. Tinha uma outra música que eu queria cantar. Tô vendo se eu lembro aqui também dela. De caboclo. Pior que eu cantei, deu um branco. Eu não consigo lembrar agora. Eita, eu esqueci. Vamos ver se eu vou lembrar depois. Aqui, deixa eu ver. É isso, né? Ah, tá. O que precisa, se tiver algo para ser curado diante dessa situação? Então, aqui os bloqueios que pode estar apresentando, né? Um tipo de bloqueio. Nossa, tá, entendi. Aqui no caso, os desbloqueios, ou como isso pode ser desbloqueado. Tá. E aqui, mulher, qual o ensinamento, ou se tem algum ensinamento com relação à situação? Eu quero só 2 cartas, tá? Porque senão vira muita carta, tá? Uma carta só também. Carta da coruja. Coruja. E aqui o conselho. Ah, eu tô com calor. Será que eu posso usar ali o leque da Duda? Figurinha que deixou de gente, que calor da preula. Jesus Cristo. Uf. Né? Uma carta só. Uma carta, tá? Uma carta pro conselho. Tá bom? Tá, você quer 2. Então tá bom, não vou brigar, tá? A carta dos lírios, não vou brigar mais. 2, então. E a carta do jardim. Ah, tá, você quer 2, então eu vou pra 2. Então eu vou ficar discutindo aqui com você, tá bom? E aqui qual é a energia, amor? A energia. Ele atirou. É essa, né? Ela atirou e ninguém viu. Ela atirou e ninguém viu. Dona Sete Luas é quem sabe aonde a flecha caiu. Dona Sete Luas é quem sabe aonde a flecha caiu. Ela atirou e ninguém viu. Vamos tirar aqui um conselho? Tem uma caixinha. Ela atirou e ninguém viu. Dona Sete Luas é quem sabe aonde a flecha caiu. Vamos lá, gente. Aqui eu tenho a carta da força. A carta da torre. Tá bom. Essa torre tá que tá aqui. Aqui eu tenho a carta
do 3 de copas, 9 de copas. Aqui eu tenho a carta, vixe, tudo copas, agora que eu vi. E 7 de copas, olha, até caiu. E 6 de copas ali, eita preula. Aqui as emoções, né? Aqui são as emoções. Aqui o 4 de copas, gente, embaixo. Olha, 3, 4, 6, 7, 9. E o rei de copas. Que, gente, como assim, gente? Que horror. Não, mulher, eu vou ter que deixar tudo isso aqui. Ó, não, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Olha isso aqui, ó, 6 de copas. Ah, não, eu não tô mostrando. 6 de copas, 4 de copas e rei de copas. A mesa inteira é copas. Água. É água. É água. O que eu falei? Que eu achava que ela trabalhava com água. É tudo água aqui. Água. Muita água. Os sentimentos. Aqui são as emoções. Aqui é a carta da cigüeira. Gente, eu não sei. Eu não tô enxergando as coisas direito, tá? Minha vista tá embaçada. Tá bem embaçada. Eu não tô conseguindo enxergar direito, não. Aqui é a carta dos peixes. A carta da mulher. A carta dos pássaros. A carta dos lírios. E aqui a carta do jardim. A gente tem plantas aqui também. Tá bom. Não sei se... E aí, gente, vou voltar aqui, né, pra mim, tá? Porque esse celular aí tá... O meu celular tá com algum problema hoje. Eu vi que ele tá até demorando pra soltar. Tá meio que... Como é que fala? Quando ele tá travando, eu preciso ver o que é, tá? Bom, eu já mostrei as cartas pra vocês, né? Vamos começar aqui, tá? O que eu vi aqui, tá bom? Aí, bateria tá acabando também. Tem que até colocar aqui o fim. Bateria tá acabando. Então, o que eu vejo aqui é assim, tá? A espiritualidade quer que você saiba, principalmente, tá? O que seus guias querem que você saiba, a sua força diante da sua vida, tá? Assim, que você é uma pessoa forte, capaz de lidar com as situações de abalo, principalmente com relações de abalo na sua vida. Ou aquelas situações que possam vir tá te abalando, tá? Com relação à sua vida. O que eu vejo que aqui, o que precisa ser muito trabalhado na vida de vocês é essa questão emocional, a questão dos sentimentos, a questão como vocês sentem. Os apegos ao passado. Aqui são pessoas que podem ter apegos com relação, ou coisas que precisam ser curadas com relação à infância, ou com padrões de relacionamentos do passado, que vocês de alguma forma ainda estão apegados. O que eu sinto aqui é que são pessoas que podem, inclusive, diante esse olhar, diante algum relacionamento afetivo, um exemplo, diante das novas possibilidades, vocês não se sentirem muito entusiasmados. É como se vocês procurassem nessas coisas do presente aquelas experiências do passado. E mesmo com relação a essa parte de quem tem algum problema com relação à infância, aqui, tá? Vocês podem, inclusive, terem desenvolvido, porque é o que eu vou falar isso aqui, para algumas pessoas, esse sentimento de tédio perante a vida, é como se nada na vida te entusiasmasse, né, mulher? Vou falar assim com essa palavra, tá? Porque eu acho mais correto. Ou pessoas que tenham uma tendência muito grande a não demonstrarem o que sente. Vocês criarem essa dificuldade de se expressarem, né? Porque aqui no ensinamento é vocês saberem lidar, se expressarem, se comunicarem, ou comunicarem aquilo que vocês sentem. Para algumas pessoas pode ser isso, tá bom? Existe uma dificuldade em expressar o que se sente. E querendo ou não, você tá olhando para o passado. Existe esse apego ao passado. Ou alguma situação do passado que precisa ser curada. Aí, tá bom? Aqui eu falo com pessoas fortes, pessoas determinadas perante a vida. Porém, alguma coisa aí dentro do campo emocional de vocês pode estar trazendo algum tipo de bloqueio para a vida de vocês. É como se o emocional ou essas coisas do passado pudesse estar trazendo
não só um bloqueio, mas dificultando que as coisas novas, ou algumas novidades, ou algumas mudanças possam estar acontecendo na vida de vocês. Aqui eu vi que é como se fosse um padrão. As coisas estão sempre desmoronando. Ou você criando certas expectativas e as coisas não dando certo. Aqui também pode ter aquela questão da subversão da ordem, né, mulher? Então aqui também pode ter isso. Ou afastamentos. Para algumas pessoas pode ter um afastamento dentro do campo emocional. Para quem busca uma novidade dentro dessa área emocional, eu vejo que existe esse apego com o passado. O que acaba acontecendo? Esse olhar para o passado, não conseguir curar esse passado, faz com que as coisas sempre estejam desmoronando, né, na sua vida. Ou existe um afastamento, você conhece alguém, essa coisa não dá certo. É como se não tivesse dando espaço para que o novo aconteça na vida de vocês. E a sua vida acaba ficando estagnada. Você vê a sua vida parada, sem movimento, tá? E aqui eu vejo muito que tá muito ligado a essa parte emocional, tá bom? Né? Muito ligado a essa parte emocional. Aqui são pessoas, inclusive, que tem de tudo. É como... o que eu vou dizer aqui, o que eu sinto, tá? É como se vocês hoje não estivessem afastados, talvez, de amigos, ou desses meios sociais, tá? De círculos sociais, talvez vocês não estejam muito, tá? Focados com relação a isso, tá? Não existe uma satisfação. É como se tivesse um olhar meio insatisfeito perante a vida nesse momento. É como se vocês vissem que as coisas estão sempre desmoronando na vida de vocês. E a espiritualidade quer que você entenda que exatamente esse seu apego ao passado é o que está fazendo com que as coisas desmoronem na sua vida nesse momento. Você precisa estar curando esses padrões emocionais na sua vida, tá? Para que realmente o novo, para que as novidades possam estar chegando na sua vida, tá? Porque aqui, inclusive, pode estar trazendo algum tipo de bloqueio até para a parte financeira de vocês, entendeu? O que precisa chegar na vida de vocês é como se esse preso, essa coisa que está presa ao passado, ou essas coisas que vocês precisam curar com relação à infância de vocês, estivessem atrasando ou então bloqueando que essas novidades, essas coisas pudessem estar chegando para a vida de vocês. Aqui precisa de uma cura emocional, tá? Para algumas pessoas com relação aos sentimentos ou essa carga emocional, tá? Aqui, inclusive, tá? Eu vejo que tem para chegar alguma situação, assim, que você tem tudo pra... pode estar chegando alguma coisa aí que vai trazer esse ar de celebração, tá? Pra vida de vocês. E pode estar trazendo essa sensação de muito contentamento, ou de você se sentir feliz, de se sentir completa diante dessa situação. E você pode ficar muito em dúvida com relação a isso, tá? E a espiritualidade vem falando o quê? Para que você confie no seu poder, que você confie principalmente na sua determinação, que você confie na sua força perante isso. Não sei o que é, tá bom? Mas pode estar chegando alguma coisa aí para vocês. Ou tem de tudo para que isso possa estar acontecendo. Só que, ou não é nem só questão de vocês ficarem em dúvida. Aqui também pode ser, agora eu vou reformular. Agora eu entendi. Tem tudo para que vocês celebrem as boas coisas na vida de vocês, né? Aqui eu vejo, inclusive, uma realização pessoal muito grande. Vocês estarem celebrando essa relação não. Ai, mulher, como é que fala? Eu acabei de falar. Essa satisfação pessoal, tá? Na vida de vocês. Porém, aqui são pessoas que têm uma tendência até ficarem um pouco perdidas emocionalmente, né? É como se vocês estivessem perdidos, meio perdidos emocionalmente. E isso vem fazendo com que as coisas venham se abalando ou afastando essas possibilidades na vida de vocês. Então, aqui precisa curar muito essa parte emocional, precisa de uma cura emocional, tá? Aqui. Aí, aqui, os bloqueios... bloqueios, né? Os bloqueios estão muito ligados, que nem eu disse pra vocês. Vem afastando com que as mudanças e as novidades possam estar chegando na vida de vocês. Inclusive pra parte material. Tá bom? Aqui eu diria que
parte de vir desbloqueando, porque quando você conseguir curar isso, tá? E essas mudanças, ou conseguir trazer essa mudança com relação a esse olhar, né? A essa parte da vida de vocês, vocês vão estar desbloqueando, inclusive, a parte financeira na vida de vocês, tá? Aí, pra quem tá com algum tipo de bloqueio dentro essa questão de prosperidade, tá? De abundância. Porque tem isso pra tá chegando pra vida de vocês. Só que tem alguma coisa aí que tá bloqueando, tá? E eu vejo muito que tá ligada a esse olhar do passado. Ou alguma situação do passado. Esse apego ao passado, tá bom? O que precisa ser curado aqui, pra algumas pessoas... Eu tive um insight aqui. Pra quem tem esses problemas ligados à infância, tem que curar muito essa parte... Eu vou falar materna. Para algumas pessoas pode ter alguma relação com o útero. Eu vou falar útero, mas não é bem útero. No momento... Sabe, não sei se vocês já ouviram falar daquelas coisas que a criança sente tudo que é externo, né? Então, o que acontece no externo vem sentindo. Me deu isso aqui, esse insight. De que tem que ser trabalhado alguma coisa com relação a isso. Aí, tá? Para algumas pessoas, tá? Aqui tem muito essa questão de trabalhar como é que chama aqui o nome? É a autoaceitação, mas não é só a autoaceitação. Sair da zona de conforto. Aqui é sair da zona de conforto. O que precisa ser trabalhado? Essa questão é da segurança, mas a segurança no sentido da zona de conforto. Para algumas pessoas é confortável ficar nessa situação. Não é? Porque a gente tem o medo ali embaixo, né? Talvez tenha medo diante das experiências vividas. Então, para vocês é meio que uma zona de conforto. É confortável, é seguro. Não sair do ninho, né? Ou não se mostrar, ou não demonstrar. Então, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser curado, tá bom? De alguma forma aqui. Pra trazer esses bloqueios aqui com relação principalmente à prosperidade da vida de vocês. E prosperidade significa, não tem nada a ver com dinheiro, né? A prosperidade é quando a nossa vida tá andando. A nossa vida não está estagnada. As mudanças estão acontecendo, as coisas estão acontecendo na nossa vida, tá bom? Aqui, os ensinamentos, né? O que eu vejo é bem isso, para que você saiba esses potenciais com relação a você, a força que você tem, a determinação que você tem, que você saiba enxergar que esse passado precisa ser no passado, ou que você nesse momento precisa dar um olhar, ter um olhar mais... A mulher, como é que fala? Não é só geradora, não é protetora, acolhedora, tá? Um olhar mais acolhedor com você mesmo nesse momento. Aqui você precisa acolher as suas dores, reconhecer que nesse momento, emocionalmente, você precisa se trabalhar. As suas emoções não estão bacanas. E que esse olhar, esse apego ao passado tá fazendo com que a sua vida não tome as proporções de mudança que ela precisa. Talvez esteja afastando essas possibilidades da sua vida, tá? Aqui é vir trabalhando muito o sagrado feminino, né? A cura em si, né, mulher? Aqui é você saber se enxergar também com esse potencial que você tem, porque tem pessoas que talvez não acreditem aqui na própria força perante a vida, né? E vocês saberem se olhar, saberem o quanto vocês são abundantes, né, mulher? Também tem isso, essa prosperidade. Aqui são pessoas muito prósperas, né? São pessoas muito determinadas, muito fortes, né? Então, que vocês não acabem ficando com esse olhar meio perdido diante da vida, ou meio desencorajados, ou meio preguiçosos, esse olhar de tédio, entediado, como se a sua vida não estivesse te trazendo emoção, né? O que você precisa enxergar, que esse passado precisa ficar passando. Quanto você não apagar esse passado, as mudanças que você quer não vão estar chegando na sua vida,
tá? E para quem precisa curar esses padrões de infância, então busque essa cura. Olhe para você, se acolha, né? Aqui vem pedindo para que você nutra. A água, a gente tem muito aqui esse elemento água. Então as mágoas, limpe essas mágoas, né? Que nem eu falo, beba água, faça essa água fluir, seja fluida na sua vida, deixa que as coisas fluam, né? Não tenha medo perante a vida, né? É mais ou menos com relação a isso aqui, tá? Aqui tem muito essa questão também de expressar o que se sente. Aqui tem pessoas que podem ter dificuldade de expressarem o que sente. Então, aqui, se expressar o que sente, vir se ouvindo. Aqui tem muito também essa questão das dificuldades que você precisou passar. Aqui pode ser, né, mulher? Alguns abalos com relação à sua vida. Eles vieram exatamente para te proporcionarem essa cura, esse olhar. Tá? Aqui algumas estruturas precisaram, algumas dificuldades vocês precisaram passar, né? Aqui, alguns abalos na vida de vocês, para que vocês conseguissem encontrar essa cura ou terem essa visão, tá? Com relação a isso. Que vocês precisam trabalhar muito o emocional de vocês aqui, tá bom? O conselho aqui, que eu diria para vocês, tá? O que eu aconselharia aqui vocês, tá? Não é só essa questão aqui da sabedoria, não. É engraçado, né? Eu aconselharia vocês aqui, eu vou dar um conselho diferente aqui pra vocês essa semana. Aqui eu vejo muito, tá? Eu diria isso pra vocês, tá bom? Se abram para o novo. O meu conselho que eu daria aqui pra vocês, comecem a se curar e comecem a se abrir para o novo. Eu diria aqui para muitas pessoas, para quem tá com esses problemas emocionais ligados à parte afetiva, aqui eu diria mais para você ter um convívio social mais ativo, se abrir mais a conhecer novas pessoas, tá bom? Aqui também diria muito para que vocês tentem entrar mais em contato com a natureza, tá bom? Eu diria isso aqui, tá? Para vocês. Eu não sei o porquê, eu diria aqui para algumas pessoas, eu não sei se isso é bom, tá? Não sei se isso é bom. Para algumas pessoas pode estar falando aqui banho de ervas, tá? Para algumas pessoas, se precisar de uma limpeza mais profunda, eu diria para vocês, comecem tomando esses banhos de limpezas básicos que a gente sempre fala, né? Então, tá tomando arruda, pode estar tomando essa questão de 7 ervas, né? Para quem acha que tá muito carregado. Pode estar tomando um banho aí pra vir harmonizando as situações. Aqui eu não sei, gente, se pode tomar banho com lírio. Não sei. É porque aqui eu tenho a carta do lírio, né? Mas pode estar trabalhando... Flores, né? Com flores, ok. Não necessariamente. Então, rosas brancas, flores brancas. Mais tonalidades brancas, tá bom? Eu diria isso aí. Pra tá tomando banhos assim. É o que eu senti aqui, tá? E aqui eu diria também para vocês estarem colocando flores na casa de vocês, estarem tendo mais contato com a natureza, de alguma forma. Estou pedindo para que vocês tirem esse tempo, tenham mais contato com a natureza aqui. E aqui para que você use sua sabedoria, tá? Eu diria muito para que você saiba se expressar, use essa sabedoria. Saiba reconhecer a sabedoria que existe dentro de você. Ligue-se muito à sua intuição. Ouça a sua intuição, a sua sabedoria interior, né, mulher? Aqui, tá bom? Eu diria isso. Para que você consiga estar encontrando as saídas que você busca. E venha se curando. E curando esses padrões na sua vida, tá bom? Aqui, o conselho, tá? Você tem sentimentos sinceros e muito autênticos. Sua dificuldade está em expressá-los. Olha isso, gente. Lembre-se que os outros entenderão você pelo que você diz. Seja ponderado e fale com clareza. Tá bom? É isso mesmo aqui. Vocês viram? Não tem nada a ver, né? Não tinha nada a ver. E acabou batendo com o que eu falei. Engraçado. Ai, vamos lá para a opção número 2 aqui. A gente fazer aqui rapidinho. Eita, que eu tô misturando das cartas aqui. Tá caindo tudo. Isso aí.
Gente, é difícil às vezes quando a gente... Eu fiquei meio perturbada. Eu não sabia muito bem tá direcionando isso daqui a princípio. Depois que eu bati o olho e consegui enxergar as coisas direito. Não vou ler, tá? Vou deixar. Gente, qual é a primeira opção? Ah, é verde mesmo agora, né? Tá certo. Pra quem se conectou com a opção número 2? Qual é a energia? Aí. Dona, acabou com a da lua. Qual é a energia? Ô, Pchauriel. Carta da estrela. A carta da lua. Eu achei que não ia sair, hein? Pelo amor de Deus. Eu falei, ó, eu tô falando dela, devia ser uma carta da lua aqui, não? Aqui é ali a situação que a gente precisa estar olhando, né? Oh, chatinhas. Ok, acabou. Ok, eu quase falei o que era. Ok, acabou. Nossa senhora, gente. 4 de espadas. 9 de... Aqui a gente vai trabalhar com a mente. Lá a gente trabalhou com as emoções. Aqui acho que a gente vai trabalhar com a mente. 5 de copas. Tá. Página de copas. Aqui é o emocional e a mente, né? Ao mesmo tempo. A mente pode estar gerando algum desequilíbrio emocional, mental. Não, aqui calma, a gente vai. Acho que eu já entendi. Mas aqui tem a ver com a mente mesmo, né? Com o subconsciente, né? Aqui é o que precisa ser curado. Tá, aqui os bloqueios. Os bloqueios. Os prejuízos. Aqui os ensinamentos. Mas vocês gostam de 2 cartas? O homem e a montanha. A lua de novo. Eita, mulher do conselho, a lua de novo. Ela vem empolgada disso daqui. A gente tem carta do cachorro. Ah, não vai sair a lua do céu 2 vezes. A estrela é a lua. A estrela. E sabia que tem um caboclo? Olha que engraçado. Tinha 7 luas e eu vi que eles estão muito ligados. Os 7 luas e os 7 estrelas. O que você tá querendo me dizer com isso? Ó, minha perna. Tá ficando dando uns arrepios. Será que a senhora tá ligada às 7 estrelas também? Eita, minha cabeça pesando. Misericórdia. Deve ter alguma ligação. Vou procurar saber. 5 de copas. Eles têm a mesma linha de trabalho, né? Página de copas. Carta do cachorro. Aqui é a carta do urso. A carta da torre. Ai, gente. A carta dos sábios. A carta do homem com a carta da montanha. Nem sei, vocês viram? Porque eu tô mostrando e não tô prestando atenção. A carta da lua. E tem aqui embaixo a carta da rainha de copas. Rainha de copas, rainha de ouros. E aqui é a lua, né? Eu não sei se eu mostrei. Pois bem. Aqui não tem jeito, né? A mensagem principal é a fé. Que a espiritualidade quer que você saiba. Ou, pelo menos, que eles querem que você tenha nesse momento. A fé. Para que você não perca a fé diante da vida. Aqui, eles querem que você saiba que você é guiado por algo maior. Existe alguém, né? A sua espiritualidade nesse momento está te guiando, né? Está te direcionando. Você não está desamparado, né? Nesse momento, tá bom? Que a sua espiritualidade quer que você saiba e quer que você acredite nesse momento na força dos seus sonhos.
Aqui são pessoas que podem ter conexões muito profundas com a noite, inclusive com relação a sonhos, tá bom? Aqui pode ter bastante, a gente tem muito essa questão da noite aqui na mesa. Então, para algumas pessoas, inclusive, a espiritualidade pode ter, conversar com vocês através de sonhos, né? Para algumas pessoas pode ser sim. Mas aqui quer que você saiba que você é uma pessoa guiada pela espiritualidade. Aqui existe uma conexão espiritual muito forte. São pessoas que possuem, né, uma espiritualidade muito forte. Aqui eu falo realmente com pessoas muito intuitivas, né? Aqui pode ter muita essa ligação com o inconsciente, com o subconsciente, né? Aqui. E essa intuição, ela é gerada pelos seus guias espirituais mesmo, porque a gente tem a lua, né? Não é sacerdotisa, aqui é a lua. Então, essa intuição que é gerada pelos seus guias espirituais, pela sua espiritualidade. Aqui eu falo com pessoas de fé. Aqui eu falo com pessoas que têm fé, que acreditam no oculto. Mas aqui tem uma questão bacana, aqui, para que vocês conheçam ou trabalhem, ou de alguma forma desenvolvam mais o subconsciente de vocês. Aqui são pessoas que podem ter trabalhos com relação a essa área, como é que se diz, mulher? Não é de cura, mas ligado mais a essa parte mais oculta, né? Aqui pode ter para algumas pessoas também. E aqui eu diria mais, para vocês darem um pouco de atenção para suas sombras, eu vou dizer assim, aqui, tá bom? No sentido, não é sombras do seu lado negativo, mas talvez aquilo que para você ainda não esteja muito claro. Aquilo que está oculto, que você ainda não tá conseguindo acessar. Algumas pessoas podem ter isso aqui, tá bom? Nesse momento, a espiritualidade vê. Eu vou ser muito realista aqui pra vocês, tá? A espiritualidade quer que você saiba que nesse momento é um momento, talvez, para que você venha se curando, para que tenha muito essa questão da cura, ou para que você descanse. A espiritualidade pede para que você descanse nesse momento. Porque aqui eu vejo pessoas que podem, que eu disse, a questão da noite. Vocês podem não estar conseguindo descansar muito bem à noite. Pessoas aqui podem estar tendo problema com sono, inclusive, tá? E isso pode estar, inclusive, trazendo alguma falta para sua vida, mas num sentido emocional, sabe quando vocês estão se sentindo, não é abalado, mas sabe quando vocês pode estar sentindo essa dificuldade de um vazio, ou tá se sentindo meio vazio, ou alguma coisa nesse sentido, assim, mas isso daqui tem muito a ver, eu vou falar mais abalado emocionalmente, talvez. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sabe quando você fica meio, ai, nossa, que saco, parece que você só vê, tipo, gerar talvez um olhar de falta perante a vida. Ter uma tendência a vir reclamando da vida. Mas tem muito a ver com o cansaço. Eu vejo aqui, com o cansaço. São pessoas que vêm pedindo para que vocês descansem mais, tá? Aqui, tá bom? Ou estarem trabalhando essa questão do subconsciente, porque isso pode estar trazendo noites para vocês um pouco cansativas, tá? Aqui. Aqui, para quem passou por algum abalo, tá? Porque a gente tinha a torre, né? Olha que engraçado. Onde as coisas desmoronaram. Agora eu tenho a estrela, que é a cura. É a cura, a estrela. Então, pode ser uma continuação da primeira, amor? Eu acho que pode até, inclusive, hein? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. É isso mesmo. Aí, depois da torre, quando tudo aquele abalo que a gente passou, todas aquelas estruturas que precisaram rachar na nossa vida, a gente se cura. Vem a estrela, que representa a cura. A cura pode ser cura espiritual, a cura emocional, né? Pra gente. Então aqui, a espiritualidade quer que você saiba que nesse momento, além de você estar sendo guiado, você está passando por esse processo de cura. Você entrou num processo de cura aqui, tá? E assim, vem pedindo para que você pare, tá? De se lamentar. Ou para que você, por exemplo... aqui não é só um momento de cura, aqui é um momento de recuperação. Tá?
que é um momento de recuperação. Quer que você saiba que você está passando por um momento de cura, de reestruturação, né? Reestruturação, reconstrução, de recuperação, para que você não se atormente diante dos seus medos. E principalmente para que você não fique olhando ou traga mais esse olhar para aquilo que te falta. Pare de te olhar para aquilo que falta. Não perca a fé. Esse momento é um momento de reestruturação. É um momento de cura, tá? Por mais que você não consiga ter clareza para enxergar as coisas nesse momento, pare de olhar para aquilo que te falta. Aqui, tá bom? Aqui, o que precisa ser trabalhado? Cuidado com a energia que vocês estão retendo, tá? Vocês podem não estar conseguindo enxergar isso, mas tomem cuidado com a energia que vocês estão retendo nesse momento. Aqui eu diria, aqui existe um excesso de apego, ou pode ter essa questão de ciúmes para algumas pessoas, né? São pessoas apegadas, talvez, a algumas situações. Aqui precisa ser curado isso. Para quem tem uma tendência à agressividade, então tá tomando cuidado um pouco com relação a isso, né, mulher? Mas aqui eu vejo muito essa questão da energia. Cuidado com a energia que vocês estão retendo. Talvez se afastar de situações que podem estar drenando a energia de vocês. Para algumas pessoas podem ser, aqui me deu essa figura masculina, um homem. Pode ser um homem que tenha muita enxergar, ou pessoas que têm muitas essas questões de olhar essa sensação de falta, ou uma pessoa que vê dificuldade em tudo. Para algumas pessoas pode ser não necessário um homem, tá? Mas uma pessoa que pode ter esse tipo de energia. Essa pessoa pode, inclusive, ter essa tendência a drenar a energia de vocês, tá bom? Ou não só uma pessoa, mas ou pessoas, tá? Assim, nesse sentido, tá? Então tome cuidado, isso precisa ser trabalhado e curado. A maneira como vocês estão retendo a energia de vocês. Talvez vocês não tenham clareza, né, com relação a isso. Vocês não consigam enxergar muito isso. Isso pode estar oculto. Mas nesse momento eu vejo pessoas que podem estar retendo energias de alguma forma. Tá? E de alguma forma isso precisa ser curado. Ah, Thaís, como isso vai ser curado? Primeira questão que eu vejo aqui muito é essa questão espiritual. Então tá se cuidando espiritualmente, né? Aqui, eu diria isso. Pra quem tá tendo problemas de sono, se sentindo muito cansado também, tá? Muito cansado, muito sono. Ou você sente muito sono, muito cansado, um exemplo. Mas você não consegue descansar direito, sabe? Então, pode ser energias que vocês estejam retendo dessa forma. Drenando, isso tá drenando vocês de alguma forma. Então, tá se cuidando espiritualmente. Aqui, eu não vou deixar de falar dessa questão da intuição, né, aqui também. E tá seguindo a intuição de vocês, porque não tem muito aqui que são pessoas extremamente ligadas à intuição. São pessoas que são movidas aqui, trabalhadas com a relação da intuição. Tá? Os bloqueios. Aqui são pessoas que nesse momento, né, além de vocês estarem drenando nessa energia, tem uma questão muito grande de vocês estarem se afastando, né? Aqui se isolando, são pessoas que podem estar se isolando, se afastando nesse momento, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com relação a esse afastamento, tá? Para que isso não acabe se tornando um isolamento emocional aqui para algumas pessoas, tá? Porque vocês têm essa tendência a estarem se isolando bastante, né? Se afastando, tá bom? Os desbloqueios aqui que precisam acontecer é com relação a tudo aquilo que pode estar sugando a energia de vocês. Tá? Então, tá tentando se desvencilhar isso, ou se afastar disso. Isso que tá sugando e isso que tá drenando. Porque é como se algo você tivesse retendo energia demais. E isso tá drenando. Acaba te drenando de alguma forma. E pode estar te trazendo prejuízo. E aqui eu diria mais, se afaste de tudo aquilo que possa te trazer prejuízos. Tá? Porque isso pode estar, inclusive, se você não aprender a descansar aqui, se você não aprender a se afastar de algumas situações, você pode estar ficando doente. Então, talvez, tá, essa questão, tá? Desbloquear, eu diria muito isso, se afastar de tudo aquilo que pode estar consumindo a energia de vocês, drenando a energia de vocês e trazendo esse potencial de vocês ficarem doentes, tá bom? Ou adoecendo de alguma forma, tá? O ensinamento aqui é claro, tá? Aqui, para que você consiga entender, aqui eu vejo a determinação também, né? Aqui são pessoas, como é que eu posso dizer, que tem de tudo na vida para ter uma segurança, uma estabilidade material, né, grande.
aqui. Quando eu falo material, eu não tô falando só de dinheiro, não. É o dinheiro também, mas é a segurança em vários âmbitos, né, mulher? É a segurança em vários âmbitos, tá? Aqui. A prosperidade, né? Também a abundância, que também tem isso, tá? Mas aqui eu diria muito que o ensinamento para vocês aqui é para que vocês não percam a determinação na vida de vocês, a força na vida de vocês. Aqui o ensinamento foi te mostrar o quanto você é capaz de vencer os obstáculos e os desafios na sua vida. Vem pedindo para que você não perca a fé e não enxergue o problema maior do que ele é. Nunca enxergue o problema maior do que ele é, tá? Porque aqui vocês são guiados pelos seus guias espirituais. Os seus guias espirituais estão com você. Então não enxergue o problema maior do que ele é. Você pode estar trazendo situações que podem estar drenando a sua energia, ou você retendo energia exatamente por se preocupar com situações que nesse momento talvez você não precise se preocupar tanto. Não perca suas noites de sono diante de situações. Aqui, se você está passando por algum problema de instabilidade financeira, eu vejo que você pode estar passando por uma reestruturação. A cura diante disso, né? Aqui, mulher, é a cura, é a reestruturação. É você estar se... não é só a cura, como é que eu falei aqui? Se recuperando disso que vem tirando o seu sono. Mas pare de olhar para aquilo que te falta. Seja grato, tenha fé, ore, agradeça ao universo. Aqui eu diria muito para vocês, rezem antes de dormir. Se conectem com a espiritualidade antes de dormir. Porque pode estar acontecendo alguma coisa durante a noite, sim, para vocês. E isso vem tirando a força, a determinação de vocês, né? Alguma coisa assim. E tá trazendo mais dificuldades aí para vocês, tá bom? Então aqui é você enxergar o quanto você foi capaz de vencer os obstáculos na sua vida. Que você é perante a sua fé, você tem a capacidade de vencer todos os obstáculos. E aqui o conselho é, ouça a sua intuição. Se conecte com a lua, né? Se conecte com a espiritualidade. A lua traz pra gente, a lua mesmo, né? Tem muito essa questão emocional, né? A lua, ela tem essa coisa de trabalhar o nosso subconsciente. E ela traz muito, mexe muito com a nossa área emocional, né? Tem, como é que eu posso dizer? Vou dar um exemplo. Cada fase da lua, ela pode afetar a gente de uma forma emocionalmente. É muito importante aqui, eu diria mais, estudem a lua. Dentro da espiritualidade, estudem essas fases da lua. Tentem observar mais essa questão da lua. E siga aqui a intuição de vocês. Olhe para dentro, né? Tente acessar talvez aquilo que você não tenha muito conhecimento sobre você. E aprenda a se conhecer, aprenda a se olhar. Olhe para dentro. É um convite para você olhar para dentro. Aquilo que talvez você não tenha, talvez você não esteja vendo, ou não consiga estar enxergando, ou não consiga estar tendo clareza com relação às situações. Tá bom? Eu vejo muito aqui com relação a isso, tá? E aqui vou ler a carta do dia, né? Estou sentindo que você se cobra demais. Dê um tempo e um refresco para você mesmo. Não seja tão rigoroso e verá que uma vida mais leve pode ser mais bem vivida. Você já é uma pessoa especial por natureza, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É minha homenagem. E eu até tava esquecendo de falar. Comprei minha nova muda de Aouda. E esse daqui, gente, é minha espadinha de São Jorge. Que eu tenho ela há muito tempo. E desde que ela apareceu na minha vida, né, a cabocla, começaram a surgir, eu não sei se dá pra ver, várias mudinhas novas. Ela não tinha tantas folhas assim, ela era bem mirradinha. E desde que ela chegou, isso daqui, ó, isso daqui tudo é folha nova que vieram surgindo nela. Desde o dia que ela entrou no meu caminho, desde que ela entrou na minha vida. Tá meio comido nas pontas, porque meus gatos comem, tá? Eles comem na ponta. Hoje eu tava brigando com eles, inclusive, agora há pouco, quando eu vi, tá? E é isso, tá? Eu espero, de todo o meu coração,
porque esses caboclos também, eu vi isso, que os caboclos, né, ligados a essa linha 7 luas, eles têm a missão de iluminarem as pessoas, os seres humanos aqui na Terra, trazerem uma iluminação espiritual e virem iluminando de alguma forma a humanidade, os humanos. Que vocês possam ser iluminados, serem iluminados, e que essa energia da lua venha revitalizando a vida de vocês, que ela possa estar trazendo a cura espiritual, os desbloqueios, os descarregos na vida de vocês, né? E sigam a determinação, a força, a coragem, né, para enfrentar a vida, né, e os medos aí que a gente tem. E sigam esse conselho, rezem antes de dormir, se conectem com a espiritualidade e tragam essa proteção, porque algumas pessoas aqui, pode ser, eu vou falar isso, mas pode ser ataques energéticos, tá? Durante a noite, pessoas que podem estar sofrendo algum tipo de ataque energético aí durante o sono, durante a noite. Então, era interessante saber. Ah, é verdade, minha. Não é só o que precisa ser trabalhado aqui. Eu falei essa questão da energia, a gente tinha um urso, se proteger. O que precisa ser trabalhado é a proteção. Talvez a proteção espiritual. E eu vejo muito com essa questão da noite, tá? Então, aprendam a rezar. Ou aquilo que vocês não estão conseguindo enxergar. Talvez com situações que podem estar meio ocultas aí pra vocês. Tá, obrigada. Eu esqueci de falar dessa questão, né, da proteção. Então, aqui, vocês precisam se proteger. Essa é a opção 2. Vem pedindo para que vocês se protejam mais espiritualmente, tá bom? Aí, durante o sono, coloquem alguma coisa de proteção. Pode colocar, eu já ouvi falar isso, no copo de sal grosso, né? Ou debaixo da cama, ou perto da cama de vocês. Colocar pode ser algum instrumento, amuleto de proteção, como é que chama aquilo, meu Deus? Um tercinho, né? Pra que não tem alguma coisa assim nesse sentido, tá? Faça uma limpeza no quarto de vocês também, é interessante. Limpa com sal grosso, faz uma defumação na casa, né? Que isso sempre, sempre, sempre ajuda bastante, né? E essa questão do copo, acho que é um copo de sal grosso, assim, né? Que você coloca debaixo da cama, né? Mas aí vocês trocam, né, gente? Tem que trocar também o sal grosso. Mas, eu não sei, você pode deixar do lado da cama também. Faz assim, coloca à noite, coloca, né? E aí no outro dia de manhã você joga fora na água corrente, tá bom? E tentem aí se proteger durante o sono de vocês. Eu falo muito de estar rezando, gente. Tome um banho, né, antes de dormir, pra ajudar a limpar, porque o banho normal que a gente toma é uma limpeza, ele nem precisa estar com muitas coisas. Só o banho em si já é uma limpeza. Então, tome um banho pra dormir, tá bom? E aí, vocês rezem, tentem rezar à noite. Então, vamos estar trazendo aí, eu vou ver se eu trago semana que vem, a live com relação ao poder da oração. A gente tá conversando um pouco sobre isso. E tá criando não só essa proteção espiritual, como também essa conexão espiritual aí na vida de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que assim seja, tá? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima, tá? Obtchaurio, Lauroie, ok, caboclo. Beijos e até a próxima.